Já saiu a lista das 10 melhores HQs estrangeiras de 2021. Então o assunto agora é a lista das 10 melhores HQs nacionais de 2021. Saudações, Sandro do Neurose HQ, e eu separei a minha lista de melhores em duas. Eu já publiquei o vídeo das melhores HQs estrangeiras, as que eu mais curti. E esse é o vídeo das melhores nacionais. E eu usei as mesmas regrinhas para poder criar essas duas listas. Regra número 1. Somente as 10 melhores HQs. Tem como fazer aí com muito mais, mas eu queria uma lista que vale recomendar qualquer HQ dela de olhos fechados. A regra número 2. Eu não fiz restrição a formato, periodicidade, então vale tudo. Graphic novel, minissérie, mensal, encadernados, capa dura, capa cartão, qualquer coisa. Regra número 3. O item principal. Somente HQs lidas. Sem eu ler, não incluí na minha lista. Ficou de fora muita coisa boa ainda, mas quem sabe se eu fizer a leitura, ela não entra aí na lista de melhores dos próximos anos. E a quarta e última regra, somente HQs que foram lançadas até o ano de 2021. Vale HQs de anos anteriores, em que a leitura só aconteceu agora. E como eu curti e achei que merecia, ele entrou aí na minha lista de melhores do ano. Regras postas na mesa, vamos para as 10 melhores HQs nacionais de 2021 do Neurose HQ. Em 10º lugar, Menage, de Germana Viana, Laudo Ferreira e McCarthy. É uma publicação independente. Menage, como os próprios autores dizem, é uma publicação mais ou menos trimestral. A pré-venda ocorre sempre no Catarse. Juntando os talentos dessas três feras, cada edição tem um tema. Na número 1 foi armário, na número 2 foi livro, e na número 3 o inusitado tema de saca-rolha. O que é legal nessa HQ é ver o estilo diferente dos autores e como cada um trabalha com o tema que eles escolhem. Germana está contando a história de dois casais casados, e que se trocam e acabam formando dois novos casais, os dois maridos e as duas esposas. A cada edição, ela usa o tema para poder contar um pouco mais da história deles. Já Laudo tem uma pegada mais crítica. As suas histórias usam o tema de cada edição, mas ele inclui questões sociais e questões políticas também. O McCarthy é o McCarthy. Fluidos corporais e outros que é bom você nem saber de onde vem. A criatividade dele em inserir o tema da edição com escatologia é primorosa e hilária. Eu mostrei para vocês aqui as 3 primeiras edições. Já saiu agora em 2022 a edição número 4 e que, com certeza, vai manter essa série na minha lista de melhores. Em 9º lugar, O Cão da Encruzilhada, de Estevão Ribeiro, Rob Sente, Sandro Zambi e Ítalo Silva, pela editora Script. Um dos grandes nomes da história da música é Robert Johnson. Ele é considerado aí um dos pais do blues e teve uma vida bem conturbada. Reza a lenda que ele vendeu sua alma ao diabo para poder virar uma estrela. A HQ mostra Robert Johnson no final de sua vida, no leito de morte, e usa isso para poder contar aí toda a sua história. Juntando fatos com mitologia, é interessante você ver a passagem da HQ pela vida de Johnson. Quando Robert Johnson morreu, ele tinha 27 anos. Ele acabou inaugurando o Clube dos 27, a série de músicos fodas que acabaram morrendo nessa idade. Hendrix, Joplin, Morrison e agora mais recentemente o Kurt Cobain e a Amy Winehouse. E uma parada que eu achei muito interessante na HQ foi a escolha desse formato aqui, que lembra um álbum de vinil com os lados A e B. Já deve ter aí uma galera que está vendo o vídeo que nunca nem viu e nem ouviu um álbum assim. Em 8º lugar, O Azul Indiferente do Céu, de Chico, pela editora Mino. O Chico, para mim, é um dos maiores artistas nacionais. Todos os trabalhos que eu li dele são marcantes, é bem impactante. Então eu sempre fico aí de olho procurando as HQs que o Chico já fez. O Azul Indiferente do Céu era uma que estava esgotada, já teve uma reimpressão da Mino
e eu finalmente consegui achar um exemplar aí no final de 2021. É uma verdadeira porrada, tá? E que porrada! Pouquíssimo texto na história, é uma verdadeira aula de narrativa gráfica. A história é baseada em fatos e mostra uma denúncia feita pelo repórter Héctor Abad Gomes, que por $8 se encomendava a morte de uma pessoa na Colômbia. Ou seja, né, a vida de um homem não valia mais do que $8. Quando a reportagem foi publicada, o próprio Héctor, que era também presidente da Comissão dos Direitos Humanos da Colômbia, já havia sido assassinado. É uma HQ política, de denúncia, de crítica social, e se eu for aí destacar alguns momentos, eu tiro 2 que fizeram para mim essa HQ entrar nessa lista. Um texto do próprio Héctor em que ele mostra que o fascismo não desapareceu. E a gente está vendo isso aí no mundo, infelizmente. E um poema de Jorge Luiz Borges que dá o nome para a HQ, O Azul Indiferente do Céu. Está na revista e vale a leitura. Em 7º lugar, Teocracília, o volume 1 e o volume 2, de Denis Mello, pela editora Universo Guará. O Brasil vive uma teocracia. Nos últimos anos, após a eleição de um certo capitão do exército, o governo impõe censura nas artes, adversários políticos são presos, o Estado não é mais laico, pastores evangélicos em altos postos do governo e a corrupção e a hipocrisia impera no país. Tudo isso sob o lema do governo: Deus acima de tudo e de todos. Tá, tudo isso que eu falei, qualquer semelhança com a realidade foi apenas uma coincidência. Denis Mello anunciou a Teocracília em maio de 2016 e a história principal foi fechada em dezembro do mesmo ano. Ele foi profético? Olha, para quem estava tentando acompanhar a política no país, o que estava acontecendo, infelizmente não. Similaridades à parte, Teocracília é uma distopia assustadora. Diante da situação política de 2016, Denis Mello olhou para o futuro e imaginou uma situação absurda e exagerada. Tá, e o pior é que a realidade resolveu acompanhar a ficção. Tem muita coisa que eu queria falar dessa HQ. Eu estou ainda com um vídeo planejado para poder falar exclusivamente dela. Olha, um ponto positivo para Guará em lançar aí todo o material que o Denis já tinha publicado nesses 2 encadernados. E que a continuação saia em breve, por favor, e que tenha um final feliz. Em 6º lugar, o espetacular Meneghetti, de Cashfire, também pelo Universo Guará. Aí ó, o Universo Guará emplacou uma dobradinha aí na minha lista. Antes de eu ler a HQ, eu não conhecia a história do Meneghetti, um ladrão que aterrorizou São Paulo na década de 20. Aterrorizou é uma forma de dizer, porque ele era o terror da polícia e da burguesia, tá? Um verdadeiro herói para as classes trabalhadoras, com fugas espetaculares que acabou aí valendo alguns apelidos como o Gatuno dos Telhados. Ele acabou protagonizando fugas dignas de um verdadeiro Houdini. Meneghetti não tem como aí ser abordado somente pelo mito do bom ladrão. Ele foi político, doava parte dos seus roubos para os pobres. Ele conheceu uma vida dura desde novo, quando ele ainda morava na Itália, até ele fugir aqui para o Brasil. Ele é dono de frases que, para mim, causam impacto até hoje. Quem rouba pouco é ladrão, quem rouba muito é barão. A HQ de Cashfire aborda aí um grande período da vida de Meneghetti com poucas liberdades poéticas. Vale a pena muito você fazer a leitura e conhecer aí uma história do Brasil que não é contada em livros. Inclusive, procurando material sobre Meneghetti, eu achei um livro contando a biografia dele e descobri que ele teve aqui na minha cidade, aqui em Juiz de Fora. Em 5º lugar, a trilogia Gatilho, de Carlos Stephan e Pedro Mauro, pela editora Pipoca Nanquim. A trilogia Gatilho é formada por 3 HQs que foram lançadas de forma independente pelo Carlos Stephan e pelo Pedro Mauro: Gatilho, Legado e Redenção.
As 3 edições esgotaram rapidamente e acabou que eu perdi Redenção, a parte final aí da trilogia. Bom, quando anunciaram essa versão integral, eu já estava aí bem animado porque eu queria conhecer o final da história. E de bônus, veio nessa edição da Pipoca Nanquim uma história a mais, chamada A Última Carta, e essa versão também saiu colorida. Não é que a versão original não tenha agradado, é muito pelo contrário. A arte do Pedro Mauro é incrível e ele é um mestre do preto e branco. Olha, vale a pena você ver as 2 versões. Eu ainda estou à procura aí de redenção. Tem um detalhe sobre a cor que eu não quero falar para poder não dar spoilers. Só isso vale a leitura das 2 versões e poder fazer uma comparação. A HQ conta uma história que a gente pode falar de uma certa forma que se passa por 3 gerações: avô, pai e filho. Mas não são ligações consanguíneas, mas sim por afinidade, ódio, vingança, comprometimento e responsabilidade. É uma história que mostra que linhagem não é feita necessariamente por sangue. E não deixa de ler o prefácio do Gianfranco Manfredi, o autor aí de várias obras de faroeste, inclusive entre elas aí Mágico Vento. Em 4º lugar, Era Uma Vez na Terra, com a história Regra número 1, de Gabriel Arraes e Dan Borges, da RQT Comics. Essa daqui foi a última HQ que eu li antes de eu fechar minha lista. E na hora que eu fiz a leitura, eu incluí ela nas melhores de 2021. 12 páginas, uma história curta, mas muito bem contada, com artes e cores caprichadíssimas, que criam ali o ambiente que a história está querendo contar. Em Era Uma Vez na Terra, Regra número 1, o Gabriel Arraes ele cria um universo que é semelhante ao Velho Oeste, mas com mudanças bem significativas. Ele inclui ali novos elementos e ele lança para mim os fundamentos de uma mitologia que é muito rica e que vai render aí boas histórias. Marvin é filho de Celsus Angelwood e como pai, ele também é um caçador de recompensas. O Marvin segue as regras do pai e sabe que não deve quebrar nenhuma delas, como a regra número 1, nunca se sentar de costas para a rua em um bar. Olha, a HQ introduz aí um tipo diferente de indígena, uns peles vermelhas, tem bruxas, tem o bom e velho oeste. Era Uma Vez na Terra é uma excelente história de prelúdio, e tomara que saia aí outras edições em breve. Em 3º lugar, Terror no Inferno Verde, de Flávio Collin, pela editora Pipoca Nanquim. As histórias de terror do Flávio Collin estavam aí nas páginas das HQs nos anos 70, 80 e 90. E antes disso, o Collin já fazia revistas em quadrinhos, como O Anjo, que acabou tendo aí uma publicação pela editora Figura. As histórias de terror do Collin sempre me chamavam a atenção. Isso era engraçado, que era uma época que eu ainda não guardava, e por vezes até não me interessava, em saber quem eram os desenhistas e roteiristas. Mas o traço marcante do Collin me alertava que aquela história era daquele cara que me assustava muito. Terror no Inferno Verde vem com várias histórias curtas, que a principal temática é a selva, a floresta, o temível Inferno Verde. Ver essas histórias, que eram publicadas em HQs baratas e com qualidade duvidosa, nesse formato aqui maior, com acabamento de luxo, é uma satisfação. Durante a leitura eu me lembrei de várias das histórias, mas eu quero destacar uma aqui que me assustava muito, O Passeio da Peste. Muito antes de filmes aí coreanos e suas refilmagens americanas, com fantasmas e encostos sentados no ombro de alguém, o Collin já fazia a peste passear pelo mundo dessa forma. Em 2º lugar, The Film Cursed, de Felipe Cagno e Fabiano Neves. A minissérie original saiu de forma independente. Essa daqui tem o selo da AVEC Editora. Um dos projetos que eu perdi no Catarse foi a minissérie. E depois eu também perdi um especial que eles lançaram chamado Nação Sombria. Somente quando saiu esse encadernado aqui é que eu pude ler a HQ, tá? E olha que história! Chega a ser engraçado, o faroeste não ser aí o meu gênero preferido, eu acabo preferindo histórias de terror, mas tem 3 HQs de faroeste na minha lista de melhores. É porque todas elas são excelentes histórias.
E esse universo aqui de The Few and Cursed é um dos mais criativos que eu li ultimamente. Em Os Corvos de Manolana, 90% da água do planeta sumiu misteriosamente em 1840. Mas isso não foi a única mudança. Maldições se espalharam pelo planeta e transformaram homens em monstros. Então nós temos serpentes gigantes, aves monstruosas e muito mais. A personagem principal é a Ruiva, e ela é uma caçadora de maldições. Por um preço, ela mata o monstro que assola um local. Então, quando surgem os corvos, eles chamam a atenção da Ruiva e ela vai atrás dessa maldição. Nesse encadernado aqui, tem a minissérie original, que saiu em 6 edições, e mais 2 pequenas histórias, e ainda tem vários extras. Quando eu apoiei esse projeto no Catarse, havia mais 2 HQs que haviam sido lançadas anteriormente e que vale o registro aqui. Nação Sombria é uma história protagonizada por Laverne, uma carteira que tem uma encomenda especial para entregar e tem que atravessar ali o perigoso Texas e a nação Comanche. E Crônicas Volume 1 tem 7 histórias que se passam no universo de Few and Cursed, que tem os roteiros do Philippe Cagno e os desenhos aí de vários artistas de peso, como Sam Hart, Pedro Mauro, Luke Ross, entre outros. E em primeiro lugar, Manual do Minotauro, da Laerte, do selo Quadrinhos na CIA, da editora Companhia das Letras. Essa coletânea tem mais de 1.500 tiras que foram publicadas entre 2004 e 2015, criadas pela Laerte, e que marca uma mudança de estilo, de filosofia das publicações que ela fazia. Saíram os personagens conhecidos e consagrados e começou uma nova fase, uma fase de experimentação, tanto no estilo do desenho quanto no roteiro. Olha, leva o leitor para um novo limite da expressão do trabalho da Laerte. Tem filosofia, metafísica, transformação, questionamentos. Quando eu fiz a leitura, eu não achei limites para poder definir essa coletânea. A leitura que eu fiz de forma direta não me deu muito tempo ali para poder absorver ou pensar no que eu li. Eu tive que fazer algumas pausas de vez em quando para poder absorver as histórias. São situações que poderiam estar no cotidiano, mas que às vezes levam para um final totalmente surreal e que te dá alguns aí questionamentos. Laerte experimenta os limites, os dela e os do leitor. Quando pensou em mudar o que fazia, a Laerte não se prendeu a um único tema. Ela questiona gêneros sexuais, convenções sociais, muda o estilo dos desenhos, faz ali de acontecimentos cotidianos lições de filosofia. Sai do real e vai para o surreal com uma facilidade que só grandes mestres conseguem. Uma leitura que mostra a mudança de uma grande artista e que cada tira faz o leitor acompanhar essa mudança. E se você embarcar na leitura, você também vai fazer parte dela. Resumindo, as melhores HQs nacionais lidas no ano de 2021 estão aí. A partir de agora, eu vou sempre separar a minha lista de melhores em 2. Tem muito material nacional que merece destaque. Isso daí acaba sendo uma forma de eu valorizar isso. Nessa lista tem HQs que saíram aí por editoras, que participaram de editais de fomento, financiamento coletivo. A diversidade das HQs brasileiras aumenta a cada ano e tomara que isso seja contínuo. Manda aí nos comentários se você curtiu minha lista, se você concorda com ela, se você discorda, quais foram as HQs nacionais que vocês mais curtiram de ler em 2021. Gostou do vídeo? Então inscreve-se aí no canal para poder continuar acompanhando, deixa um like aqui no vídeo para poder ajudar aí na divulgação, um abração e fui!